Jesus Cristo está dizendo, através do seu servo apóstolo João, que não há outro Deus, existe somente um Deus verdadeiro, o Deus que criou todas as coisas e criou o homem à sua imagem e semelhança. E há um único Salvador e mediador entre Deus e os homens, que chama-se Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que foi imolado. Vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Aleluia! E ele diz, porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Está escrito: mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado, porque haverá então grande aflição do mundo. Aflição como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora nem tampouco haverá jamais. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Os dias estão passando muito rápido na face da terra. Um dia passa muito depressa. Uma semana como um dia. Um mês como uma semana. E um ano como um mês. Já estamos quase no fim do ano. Está passando muito depressa. O tempo está se abreviando por causa dos escolhidos. E a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos para esta tão grande salvação. E a salvação está na palavra de Deus. A salvação está em Cristo Jesus. Nada pode impedir o homem de se chegar a Deus através das Sagradas Escrituras. O caminho é fácil. O caminho é buscar ao Senhor de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, que já ressuscitou, não está mais pregado numa cruz, já não está mais no túmulo, já não está mais, aleluia, preso aos dogmas dos homens desta terra. Ele ressuscitou, está à direita de Deus, intercedendo pelos santos, pelos salvos, pelos escolhidos, e está aguardando a ordem do Pai para vir nas nuvens do céu de glória, arrebatar a igreja da face da terra, a levar os escolhidos para o paraíso, para o céu de glória, o lugar que está preparado para os santos, os salvos, os escolhidos, aqueles que abraçaram a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Essa salvação que é de graça. Por isso a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos para a salvação em Cristo Jesus. E Ele está dizendo em sua palavra: e Ele separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes, lugar de punição, um lugar no qual Deus castigará aqueles que rejeitaram a mensagem que Cristo trouxe nesta terra. E que mensagem é esta, pregador? Jesus Cristo inicia seu ministério dizendo: arrependei-vos
porque é chegado a vós o reino dos céus. Ele disse mais: o reino dos céus não vem com aparência exterior, embora os homens estão oferecendo o céu tão fácil na terra, estão juntando tesouro na terra. E Jesus Cristo disse: ajuntai tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não pode consumir e minar, e nem o ladrão roubar. Este é o verdadeiro tesouro no céu. E como é que eu junto o tesouro no céu? É repartindo teu pão com o faminto, é vestindo nu com as tuas vestes, é fazendo bem a caridade. Aleluia, porque Jesus Cristo deu o maior exemplo. Jesus Cristo veio nesta terra, mas não vendeu o Evangelho. Ele não negociou as bênçãos do Pai. E Ele fez tudo por amor e compaixão ao pecador, ao perdido, que estava destinado a ir para o inferno, para um lugar de tormento, de dor e sofrimento. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus Cristo é a própria palavra de Deus revelada, apontando o caminho para o homem ser salvo da ira vindoura. Deus levanta João Batista, pregador do deserto. Aleluia! Ele comia mel silvestre e gafanhoto, e a sua veste era de pelo de camelo, e tinha em seus lombos um cinturão de couro, e pregava para as turbas de Israel, e batizava o batismo para arrependimento. Ele também anunciava dizendo: arrependei-vos, porque quem vos batizou, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Desde agora o machado está posta na raiz das árvores. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo para ser queimada. Mas a que dá bom fruto, ela é podada para que dê mais fruto. E Jesus Cristo anunciou no tempo do fim acerca dos falsos profetas que fariam negócio de vós. Mas ele disse: acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós, ovelhas, mas no interior são lobos devoradores. Acautelai-vos dos falsos profetas. E os discípulos disseram: mas como é que nós vamos identificar os falsos profetas? Mas Jesus Cristo disse: pelos seus frutos os conhecereis. A árvore se conhece pelo seu fruto. A árvore boa não pode dar um fruto mau, e nem a árvore ruim dar um fruto bom. Pelo seu fruto conhece a árvore. E o que é fruto? É o testemunho, é a obra, é o caráter, é a palavra. Jesus Cristo, ele conta a parábola do homem que edificou a sua casa na rocha e outro edificou a sua casa na areia. E muitos estão edificando a sua casa na areia, dando ouvido para os falsos, aqueles que não são os escolhidos, os levantados por Deus, não. Porque os falsos não amam e não têm compaixão da alma do homem. Estão pregando um evangelho fácil, um evangelho de barganha, um evangelho de prosperidade, um evangelho no qual você vai enriquecer através da fé. Esses são os falsos. Jesus Cristo veio a esta terra, pregou a mensagem de Deus, deu testemunho da verdade, mas não enriqueceu com a fé. Não. Nem os discípulos enriqueceram com a fé. Todos pagaram alto preço por obedecer a palavra de Deus. Muitos profetas foram cerrados ao meio. Tiago morreu ao fio da espada. Outros foram queimados na fogueira. Outros, aleluia, foram degolados por amor ao Evangelho. Não enriqueceram através do mercado da fé, não. Jesus Cristo, ele deu o exemplo. Diz a palavra de Deus que ele deixou toda a sua glória e sua majestade, despojou-se da sua glória e majestade e veio como forma de homem, humilde, manso,
trazendo uma mensagem de salvação, de fé e de esperança, apontando o alvo para o caminho do céu. Mas os homens estão negociando as coisas de Deus, e Deus não se deixa escarnecer, porque está registrado: tudo que o homem semear, isso também ceifará. A salvação é de graça, é um dom de Deus. A salvação não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Ela vem por meio da fé em Cristo Jesus, no exemplo, no sacrifício, na mensagem que Ele nos deixou. A salvação é gratuita, a salvação é para quem quer, a salvação é para quem busca, a salvação é para quem deseja morar nos céus de glória com o Senhor, um lugar no qual não há dor, enfermidade, assolação, tristeza, sofrimento. Não. O céu é o paraíso, o céu é o lugar de descanso para aqueles que trabalharam na vinha do Senhor. O céu está preparado. Jesus Cristo disse lá em São João, capítulo 14: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Aleluia. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esse é o propósito no qual Deus entregou seu Filho: nos trazer a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus, a ir para o lugar que é um paraíso. Lá você não vai pagar, aleluia, pelo rio da água da vida. Lá você não vai pagar imposto. Lá você não vai ser extorquido, explorado, não. Lá é um lugar de paz, de alegria, de justiça, onde reina o amor de Deus, a comunhão entre os santos. É um lugar eterno, um lugar que tem começo, mas não tem fim. A todos quantos abraçarem a mensagem de Jesus Cristo, a palavra de Deus em seu coração, com mansidão. É esta mensagem que anunciamos, a mensagem verdadeira, no qual você não é comprado. Não se compra lugar no céu. Aqui na terra você compra seu terreno para fazer sua casa, construir. Mas as moradas celestiais já estão preparadas. Jesus Cristo disse: eu vou para o Pai, é necessário eu ir para o Pai. Se eu não for, o outro Consolador não virá. O outro Consolador, o Espírito Santo, que nos ajudará a encontrar o caminho e nos guiará na verdade, o caminho que leva aos céus de glória. Voltamos para o mal desse século. Não é a depressão, não é o câncer, não é as pandemias. O mal desse século chama-se pecado. Pecado que destrói, o pecado que mata, o pecado que rompe o relacionamento entre Deus e os homens. Foi assim com Adão e Eva. Foi assim quando de Adão e Eva eles geraram 2 filhos, Caim e Abel. E diz a Bíblia que ambos se apresentaram diante de Deus para oferecer sacrifício a Deus. Caim pegou o fruto da terra e Abel pegou o melhor do rebanho, a primogenitura do rebanho, e foram ambos apresentar sacrifício a Deus. Abel ofereceu o melhor do rebanho, um cordeiro sem mancha, sem defeito. E Deus aceitou a oferta de Abel, mas Deus rejeita a oferta de Caim, destituída de reverência, temor, de respeito a Deus. Estamos vivendo um tempo no qual os homens estão oferecendo um sacrifício que desagrada a Deus. Por quê? Porque eles mandam as pessoas sacrificar o carro, a casa, o dinheiro, os móveis, e não ensinam a oferecer o sacrifício perfeito que Deus se agrada, obedecer à reta justiça de Deus, obedecer à palavra de Deus, que é mais aceitável a Deus do que sacrificar. Sacrifício de todo Deus não se agrada. E diz que Caim ficou triste e caiu o seu semblante, e Deus rejeitou a oferta de Caim. E se foram ambos na presença de Deus. Mas Deus deu oportunidade, Deus abençoe. Deus deu oportunidade para Caim se arrepender daquela oferta que não foi agradável a Deus.
E Deus fala para Caim que o pecado jaz à porta, mas cabe a ti dominá-lo. Mas se tu ceder ao pecado, ele está como uma fera feroz e vai te devorar. Mas mesmo assim, Caim rejeitou a advertência de Deus no seu servo. Quem é aquela mulher que estava se banhando naquela janela? E o servo de Davi disse: aquela lá é Batseba, é a esposa de Urias. E o rei mandou chamá-la no palácio. No seu coração ele já havia cometido adultério, porque Jesus Cristo disse: aquele que atentar para uma mulher, por seu olhar e cobiçá-la no seu coração, cometeu adultério. Quando ele chama aquela mulher, ele deita com a mulher, e a mulher concebe, ficou grávida. E quando a mulher conta para Davi que estava grávida, ele tenta tapear Deus, ele tenta esconder de Deus o seu pecado, ele tenta encobrir o seu pecado, mas Deus, que tem com os olhos como chama de fogo, viu e contemplou a atitude de Davi em relação à mulher do seu próximo. E ele chama Urias da guerra, porque o esposo da mulher estava na guerra lutando pela causa do rei. E aquele homem era tão justo quanto Davi, ou até mesmo mais justo que Davi. E quando Davi chama aquele homem, ele oferece para aquele homem um banquete, e embriaga aquele homem na tentativa de que Urias fosse para sua casa se deitar com a sua mulher, e aí estaria tudo bem para Davi. É o jeitinho do homem para esconder o que faz de errado. E a Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que devemos tratar, que nada fique em oculto, que não haja de se manifestar-se. E também há um memorial diante de Deus, e Deus julgará o homem conforme as suas obras no livro da vida e no livro das obras. Cada um receberá de Deus a sua recompensa e o veredito, absolvido ou condenado. E Davi embriaga Urias, e Urias, ele fica na porta do palácio e não desce para sua casa, porque temia a Deus. E Davi chama aquele homem novamente e tenta convencê-lo a subir para sua casa, ir encontrar-se com a sua mulher. Mas não adiantou. Davi usa de todos os meios para tentar encobrir o seu pecado, mas falhou no seu propósito, porque Deus não está com aquele que é injusto, com aquele que comete iniquidade, com aquele que defrauda seu irmão, com aquele que engana e mente seu irmão. Não. Deus, ele tem uma balança justa, e o marcador da balança chama-se fiel, e ele pesa o peso certo. O homem tem na terra 2 pesos e 2 medidas, mas Deus tem um peso e uma medida. Diz a Bíblia que Davi fala com Joabe e manda de volta Urias para a guerra. Mas Davi escreve um bilhete dizendo: quando a guerra estiver no seu máximo, põe Urias na frente de batalha e retira a tua espada para que ele morra. Deus abomina a abominação no coração do homem, a maldade, a injustiça, a iniquidade. E Davi era o homem segundo o coração de Deus, mas maquinou mal contra o seu próximo, aquele que comia junto com ele, que estava defendendo a causa de Israel e a causa do rei. Ele diz para Joabe: Joabe, quando a guerra estiver no seu extremo, no forte da peleja, põe Urias na frente de batalha e retira a tua espada. E assim se fez,
e Urias é morto pela espada dos filisteus. E Davi soube da notícia e deu a notícia para a mulher Batseba. E a mulher chorou a perda do seu marido. E Davi deu-se por satisfeito. E Davi deu-se por livrado daquele pecado, daquele mal. Mas Deus levanta Natã. E Natã vai ao palácio e diz: havia um homem pobre, que tinha um rebanho, não tinha falta de nada, mas ele apoderou-se daquela pequena cordeira e levou para si. E Davi disse: esse homem é digno de morte, tem que matar esse homem. E o profeta Natã disse: você é esse homem. Deus se levantou como rei em Israel. Se tu pedisse, ele te daria a mulher que fosse. Mas tu foi, pegou e tomou a mulher de Urias, o teu servo, e deitou-se com ela. E Davi disse: pequei contra o Senhor, devo morrer. E o profeta disse: tu não vais morrer, mas a criança do ventre desta mulher vai morrer. Pecado tem uma consequência. Pecado gera morte. Pecado gera condenação. Pecado gera juízo da parte de Deus. E Jesus Cristo vem anunciar o caminho para o céu através do arrependimento, confissão de pecado, abandono de pecado, reconciliação com Deus através da pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. O pecado também bate na porta de Ananias e Safira. A igreja que Cristo conquistou na cruz do Calvário, ela foi gerada, formada no Pentecoste. Estávamos reunidos todos juntos, unânimes, no cenáculo, quando de repente veio um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa e foram vistas línguas repartidas como de fogo. Ali nasceu a igreja de Cristo Jesus, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar a mensagem que Cristo anunciou na face da terra. E a igreja crescia e se fortalecia, e ia se acrescentando o número de salvos à igreja. E todos vendiam as suas propriedades e depositavam aos pés dos discípulos, e os discípulos repartiam aos pobres e necessitados conforme a necessidade de cada um. Mas havia um casal, Ananias e Safira, tinham posses e venderam uma propriedade e renderam uma parte da venda dessa propriedade. E devolveram uma parte aos pés dos apóstolos. Ananias entregou para a igreja a venda daquela propriedade, uma parte. E Pedro disse: por que encheu Satanás o teu coração e retiveste um pouco uma parte da venda dessa propriedade? Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste esse desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Estamos vivendo um tempo no qual muitos que se dizem Igreja de Cristo perderam o temor, estão mentindo, estão enganando, defraudando o seu próximo e pensando que nem ninguém está vendo, que tudo está encoberto e escondido. Mas Deus vai trazer a luz, aleluia, e vai fazer justiça a seus escolhidos. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Está registrado em Lucas capítulo 18, versículo 1. Deus fazendo justiça através do juiz iníquo, que foi surpreendido por uma viúva que batia em sua porta tarde da noite, e aquele juiz estava deitado.
Glória a Deus. E aquela mulher insistia, batendo na porta do juiz, dizendo: faça-me justiça contra o meu próximo. E aquele juiz disse: vou ter que me levantar para fazer justiça a esta mulher, para me deixar de me importunar. E Deus não fará justiça aos inocentes, aos pequeninos Glória a Deus. que estão aqui na face da terra, que são injustiçados, caluniados, que defraudam, que mentem, que exploram. Deus fará justiça. Glória a E Deus. diz a Bíblia que os homens pegaram o corpo de Ananias e foram enterrar, e passou-se um espaço de 1 hora, e chegou sua mulher e Pedro pergunta: vocês venderam aquela propriedade por tal preço? Sim, vendemos por tal preço. Aí estão os homens que levaram teu marido para sepultar. Agora eles vão levar teu corpo também. Na mesma hora caiu morta aquela mulher porque mentiu para o Espírito Santo de Deus. Para Deus ninguém mente. E a mentira tem o dono, a mentira tem o pai, a mentira não é órfã. Jesus Cristo escreve em João, capítulo 8, e versículo 44, dizendo: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi um homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então nós devemos fugir da mentira, porque a mentira vai conduzir a muitos para o abismo, para o lugar de tormento, junto do papai da mentira, que é o diabo, o enganador que mentiu para Adão e Eva lá no princípio. E eles pecaram contra Deus e foram banidos do paraíso. A mentira está arrastando milhares e milhares de pessoas para a eternidade sem salvação, para um lugar de tormento e sofrimento eterno, onde o bicho não morre, o fogo não se apaga, lugar de ranger de dentes, de tormento, no qual está preparado para o diabo, os demônios e seus seguidores. O pecado é o mal dos séculos, o pecado é o mal da humanidade. Esse é o princípio pelo qual a humanidade está caminhando num caminho de morte, num caminho de condenação, no caminho que vai trazer os juízos da parte de Deus. E os juízos já estão manifestos na face da terra. Só não vê quem não quer. Quantas pessoas passaram a eternidade nessas enchentes, no qual a terra e as cidades do Rio Grande do Sul foram assoladas pelas enchentes. Não quiseram abraçar o Evangelho, o caminho da salvação, o caminho de Cristo Jesus. A Deus está querendo dar o escape nesse tempo do fim. E o escape chama-se Palavra de Deus. O escape chama-se Jesus Cristo de Nazaré. A palavra viva, a palavra revelada, a palavra anunciada, a palavra escrita, Sagradas Escrituras. Jesus Cristo, o Filho de Deus. O que está escrito em São João 5,39: examinai as Escrituras e procurais encontrar a vida eterna, e são elas que falam de mim. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré.